eu sou a Cristiane Rezende, da TV Livro, um Zoom literário, do Grupo Editorial Escortece. A Escortece edita, imprime e comercializa livros desde 1982. Hoje eu vou conversar com o escritor Oriva Mello. O Oriva publicou o livro A Lei do Um. Aqui está o livro do Oliva, A Lei do Um, volume 1, Dragão de Água. Como se tornar mestre de si mesmo? O livro A Lei do Um está disponível no site das livrarias Escortece e da Amazon. Oi, Oliva, prazer ter você aqui para conversarmos um pouquinho hoje. Tudo bem com você? Olá, boa tarde, namastê, paz e luz, gratidão, Cris, pelo convite, gratidão, editora Escortece, pelo espaço, em estar participando aqui dessa entrevista com vocês e falar um pouco mais sobre a Lei do Um. Tá certo. Nós que ficamos gratos, né, pela sua presença aqui, né? E eu gostaria que você começasse contando aqui um pouquinho sobre você, né? Quem é Oriva Mello? Então, para quem não me conhece, eu sou Oriva Mello, mas meu nome é Orivaldo Gonçalves de Mello Filho, mas como tanto no meu trabalho com Reiki quanto como escritor, eu tenho se apresentado como Oriva Mello. Então, eu sou mestre Reiki professor desde o ano de 2012. Também sou formado em psicologia. Eu também sou formado em algumas outras graduações como terapeuta holístico. Sou dirigente de um espaço holístico Aor. Sou palestrante. Também sou comunicador e apresentador do programa A Dimensão Reiki, a da Rádio Transcendental. E desde o ano de 2020, quando foi lançado o livro A Lei do Um, também hoje me considero como um escritor, algo que eu gosto muito de estar fazendo, e A Lei do Um eu sinto que já é o primeiro passo para esse caminhar. Tá certo. E pelo que você acabou de contar agora aqui para a gente, você tem todo um trabalho aí ligado às questões relacionadas à energia, né? O reiki, o próprio reiki, né? Está relacionado à questão da energia. No livro você traz bastante essa questão de como se tornar um mestre de si mesmo, né? Esse volume um ele é basicamente esse caminho, certo? De como se tornar um mestre de si mesmo, correto? Conta um pouquinho para a gente, Aniva, sobre o livro. Então, como você falou, o livro ele é muito voltado para uma questão de entender energias, a metafísica, a espiritualidade, esse universalismo que nós estamos vivendo no século XXI. E a Lei do Um, ela é um livro, né, uma obra, eu considero como obra, porque ele é o primeiro de muitos que eu já planejo estar lançando futuramente. E ele combina ficção científica com romance espiritual. Então, o público que gosta de ficção científica pode se interessar em conhecer a Lei do Um, e o público que gosta, né, da parte dos romances espirituais pode se interessar também. Em muitos momentos da história, o leitor pode até se perguntar: isso aqui que eu estou lendo é realidade ou é ficção? Esse, inclusive, é um dos intuitos do livro. E essa pergunta que vai acabar guiando todo mundo nesse universo da Lei do Um, através do ponto de vista do personagem, que se chama Bill Noronha, é o personagem principal da Lei do Um. E essa pergunta, né, que descreve o volume um, né, como você leu, o Dragão de Água, como se tornar mestre de si mesmo, o como se tornar mestre de si mesmo não é uma afirmação, é justamente uma pergunta que o personagem encontra nesse caminhar dele, e a partir dessa pergunta, muitas portas vão se abrir para ele em um universo que ele nunca imaginou que existia e que vai se apresentar para ele ao longo aí da jornada no livro. Oriva, e essas experiências, né, pelas quais o personagem, né, o Bill, ele vai passando ali no decorrer ali da trama, né, do livro, são experiências
pelas quais você mesmo passou, são experiências, é uma junção, né, das suas experiências com as experiências, porque você como professor, você deve também, inclusive como professor de Reiki, né, e tem um nível no Reiki que está vinculado a essa pergunta aí, né, como se tornar mestre de si mesmo, né, então, assim, é uma junção de todas essas experiências, né, da sua experiência pessoal com a sua experiência profissional. Sim. O Bill, né, eu falo que ele é um personagem que as experiências dele que eu busco trazer na escrita do livro são baseadas em vivências que eu tive. Então, dentro das experiências do personagem, eu estou expressando ali muita coisa que eu mesmo presenciei. Uma pergunta que as pessoas fazem, quem adquire o livro, né? Que elas veem lá, volume um, Dragão de Água. Por que Dragão de Água, né? Porque o Dragão de Água, de acordo com o calendário chinês, foi quando aconteceu o nosso ano de 2012 depois de Cristo. E a história se passa exatamente nesse momento de 2012, onde naquele período muito se falava que o mundo ia acabar lá em uma determinada data. E no livro vai se contar essa história. Então, toda a história do personagem, do despertar, de quando ele conhece o reiki, de quando ele conhece o xamanismo, de quando ele começa a ter os sistemas de crenças dele confrontados, quando ele começa a conhecer alguns estudos sobre vidas extraterrestres inteligentes que auxiliam aqui na evolução do planeta, quando ele conhece sobre a grande fraternidade branca, que são os mestres do Oriente, que trazem também ensinamentos para nós aqui. Então, tudo isso que eu passei, né, nesse período de 2011 e 2012, eu busquei trazer ali para o personagem, para ele começar a encontrar essa maestria que descreve na pergunta, né? Como se tornar mestre de si mesmo. Então, tudo isso se passa nessa pergunta que ele teve: o mundo de fato vai acabar? E a partir daí, muita coisa começa a acontecer lá também. Tá certo. E você citou aí a Fraternidade Branca, e nós temos, você tem atrás aí de você um mestre, né? Tem a imagem de um mestre da fraternidade, não é? Sim, algumas pessoas até quando olham essa imagem perguntam se é Jesus Cristo, né? Você mesmo perguntou a primeira vez que você viu. E ele é conhecido como o Mestre Almoriá, o primeiro raio azul. E a gente pode falar que ele e Cristo são praticamente seres semelhantes porque eles atuam com essa energia crística. E no livro A Lei do Um, como eu falei, um dos ensinamentos que os leitores também vão ter é sobre esses mestres do Oriente. Hoje em dia, em 2023, a Fraternidade Branca está até um pouco mais conhecida do que alguns anos atrás. Há 10 anos atrás, quando eu tive o conhecimento, tinha alguns livros já publicados. Hoje em dia até está mais conhecida com a questão da internet. Mas se vocês quiserem ter mais informações sobre a Fraternidade Branca, no livro vocês vão conhecer bastante, porque o personagem ele passa por experiências que vai fazer ele explorar, né, cada um dos raios. E quem lê o livro vai ter junto, né, o relato das experiências do personagem, também ensinamentos de todas essas egrégoras, como eu falei, desse universalismo que a gente está vivendo na espiritualidade agora, no século XXI. Certo. E você começa a Lei do Um, né? É importante ressaltar que é o volume um e ele está na segunda edição, né? Deixa eu mostrar mais uma vez aqui a capa do livro, apesar de Sim. você ter ele aí atrás, né? Bem Também, exposto, né? Tem um significado ele começar com a cor azul. sim. Como eu falei, busquei transcrever tudo como eu vinha recebendo de uma forma meio intuitiva. Esse livro eu falo que eu demorei praticamente 10 anos para, de fato, hoje ele está aqui, né, materializado. Hoje em dia já nas mãos de muitos leitores que estão adquirindo a Lei do Um, porque tudo tem um propósito. Então, quando eu falei que eu lancei o volume um, eu já tenho a intenção de pelo menos 7 já estão garantidos, porque eu quero cada capa ter uma das cores dos 7 raios. Então, ter o primeiro raio azul,
depois o amarelo, o rosa e por aí vai. Quem for ler o livro vai conhecer um pouco mais sobre quais são os sete raios, quais são os mestres que atuam, que vocês podem atuar. São mestres que muitos de vocês já conhecem, mas que vocês podem não imaginar que eles atuam com um determinado raio. E é um ensinamento a mais que nós temos de uma forma da gente se conectar com essa egrégora também que nos ampara nessas outras dimensões, que inclusive a lei do um busca mostrar que existe um mundo além desse mundo tridimensional. Ele fala muito também da multidimensionalidade. E ao mesmo tempo, muitos perguntam por que o nome é a lei do um, né? Porque ao mesmo tempo que a gente existe esses múltiplos, a história também conduz o Bill que ao mesmo tempo nós somos um só, uma única fonte, uma única existência. Então, mais uma deixa aí para todos adquirirem a lei do um, para conhecer um pouco mais sobre essas questões. Tá ok. E Olivia, você citou, né, o personagem, o Bill, né, que é o personagem principal do livro, né? Ele vem passando por todo esse processo de transformação, de conhecimentos, né, que ele vai adquirindo, né? Vai falando das próprias mudanças dele, né, ali no decorrer do livro. Ele continua sendo o personagem. Você já tem isso elaborado ali na sua mente? Ele continua sendo o único, o personagem principal porque você falou dos seus projetos para o futuro, né? Então lá tem, aí, você tem a ideia de mais 6 livros aí, né? E todos eles são com o Bill? Como que você tem pensado isso? Sim, a ideia da história da Lei do Um, ele sendo o personagem principal, e da mesma forma como no volume um ele passou por um ano transformador, de despertar, transformação, nos outros volumes eu vou passar mais informações do que o personagem veio a ter nos próximos anos. Então, como eu falei, a história se passa ali em 2012, então já se passou 10 anos da transformação ali do que ele passou. E a ideia nos próximos volumes é seguir acompanhando outras formas que ele vai encontrar de se conectar com essa energia cósmica vital, de entender mais o que é a lei do um, que ele descobriu durante o decorrer do livro, como ele vai se harmonizar com essa lei do um. Então a ideia é todos os livros terem ele como personagem principal e com outros personagens se aproximando dele. Uma novidade aí para quem perguntou, né, o que vai ter a partir do volume 2. Então vamos ter algumas novidades. Uma delas, o Bill, ele além desse primeiro livro, ele viveu muito a parte mística, metafísica da espiritualidade, né? Ele passa por cerimônias xamânicas, ele vai lá em busca dos animais de poder, ele conhece a fraternidade branca, o Reiki, então é como se ele vivesse mais um mundo metafísico. A partir do segundo volume, já adiantando um pouco do que os leitores vão encontrar no segundo volume, ele vai já ingressar numa universidade. Ele vai ingressar na universidade de psicologia e aí ele vai ter mais crenças dele ainda sendo confrontadas com o que ele aprende na parte acadêmica, com o que ele está acessando com as experiências espirituais dele, com o que ele vai aprendendo com esses aprendizados do Oriente. Então, todas essas reflexões que o Bill vai tendo e vai vivendo vai sendo o leitor vai encontrando no decorrer aí da jornada dele da Lei do Um. Ok. Oliva, como que você fala que o livro, a história se passa lá, né? Começa lá em 2012, né? Mas quando foi que surgiu em você o desejo de publicar o livro, de escrever a Lei do Um? Então, a vontade de escrever, eu falo que é algo que eu já sinto inato em mim, desde criança. Minhas memórias, eu sempre lembro de eu escrevendo, então quando eu tinha 9, 10 anos, eu mais gostava de escrever do que de brincar, às vezes, de algumas outras brincadeiras para as crianças da minha idade. Então, sempre foi algo que para mim me trouxe muita alegria, tanto escrever como ler também. Então,
Quando eu era criança, eu lia mais revistas, quadrinhos, voltado ali para a minha idade, enquanto juvenil. Quando eu cresci, comecei a adquirir o hábito de ler livros também. E quando em 2011, 2012, eu estava passando por uma transição de carreira, estava saindo de uma empresa que eu trabalhava fazia alguns anos, na área de banco e cobrança, e eu estava saindo, eu estava começando a ter essa busca espiritual mais aflorada em mim. Eu queria conhecer mais sobre essa questão, foi onde eu conheci o Reiki. Então, nessa transição, quando eu estava nesse buscar, veio um desejo muito forte em mim. Eu posso escrever um livro, me veio a vontade de escrever um livro, porque eu estava escrevendo tanto que eu voltei depois de quase 15 anos depois, assim que eu comecei a ter essas experiências pessoais minhas com o Reiki, com o meu despertar pessoal, eu comecei a voltar a escrever muito. Tanto que eu cheguei a escrever num período de um ano praticamente 12 cadernos, daqueles de 100 folhas, de tanta coisa que eu fui escrevendo. Aí eu pensei comigo, eu poderia passar adiante essas informações. Se é algo que está me ajudando no meu processo, nesse momento atual que nós estamos vivendo do planeta, nada melhor do que deixar também um livro aí como uma mensagem para as outras pessoas. E toda vez que eu leio um livro, eu me ligo muito à questão cronológica do livro. Então, por exemplo, em 2012, eu lia muito livro que falava de alguns assuntos relacionados à Lei do Um, mas foram escritos lá nos anos 90, 80, e eu vi que o livro ele é uma cápsula do tempo. E com a Lei do Um, eu acredito que seja a mesma coisa. Eu estou lançando agora, mas pode ser que o livro, para quem vai acessá-lo daqui 10, 20, 30 anos, faça mais sentido do que agora. E o importante é eu fazer aquilo que tem me trazido muita alegria, que é escrever, publicar e compartilhar com vocês. Ah, que legal isso, né? Que legal. E você estava falando, então, aí desse processo, né, de um período onde você chegou a escrever aí 12, né, preencher 12 cadernos, né? Como que é o seu processo de escrita, né? Então, assim, em que momento que vem, assim, as suas ideias, a inspiração? Você tem algum período específico? Como é que acontece isso? Algum período específico do dia? Como que acontece isso? Então, a parte de escrever também é algo que eu sinto muito, de uma forma muito natural, intuitiva. Às vezes eu estou meditando, estou se aplicando o reiki, aí vem uma ideia, falo, ó, escreve isso. E eu gosto muito antes de passar para o computador, fazer tudo ainda manual, pegar o caderno, escrever com lápis, com caneta, e aquele momento que eu sinto como um momento de paz para mim. Então, assim, eu não tenho uma questão assim, todo dia, tal horário eu vou escrever, não. Tem dia que eu escrevo, tem dia que eu não escrevo, às vezes passa um período que eu consigo diariamente escrever alguma coisa, como tem período que às vezes acontecem tantas situações do nosso dia a dia que eu não consigo nem parar para escrever. E quando eu lancei o primeiro Lei do Um, eu me cobrei muito, porque eu tinha uma vontade de lançar numa data, num prazo, aí parece que quanto mais ansioso eu ficava, bloqueava um pouco essa questão da criatividade, da intuição. Então, eu fui buscando encarar com mais leveza essa questão da escrita. Foi onde eu fui voltando nessas memórias, como eu te falei, de criança, né? Que esse é o meu momento de paz e que a gente, de fato, quando a gente olha para essa nossa criança, a gente consegue também trazer no presente alguns prazeres que nos faz bem aqui. Então, o meu momento de escrita é aquele momento que eu consigo ficar em paz. Às vezes eu passo 1, 2 horas escrevendo, às vezes é algo que eu escrevo 20 minutos. Eu não me cobro em relação a isso. E busco, assim, quando publicar, aí na questão da publicação eu sou um pouco mais metódico, assim, como você falou no começo, da cor da capa, o que vai ter cada capítulo, o que significa. Isso tudo eu vou colocando tudo numa sincronicidade, vamos assim dizer, dentro do que eu acredito que vai fazer um sentido para a obra final, você entendeu? Mas a parte da escrita, quando vem, ela vem mais, hoje vem mais leve em relação a isso. Ah, ok. É importante falar, né, que você citou essa questão da capa, né, que todo o projeto de capa, né,
aqui dentro da editora foi coordenado aí por você, né? As imagens, quer dizer, você acompanhou bem de perto mesmo, né? Essa questão de como que iria ficar a capa do livro, né? sim. É, e eu queria que você falasse um pouco sobre o espaço, né, que você tem, né, a hora, né, que é um espaço seu espaço de trabalho e que está muito vinculado também a essa questão hoje, né, ela está muito vinculada a essa questão do livro, né? Conta um pouco para a gente. Então, em 2016, eu iniciei um projeto que é o Espaço Holístico Aur, que é um local onde nós realizamos principalmente formações, oferecemos cursos de Reiki, que o Reiki, além do Reiki tradicional Usui, que é o conhecido como Reiki japonês, tem outras modalidades de Reiki que eu fui estudando, conhecendo, se formando e com o tempo adquirindo as habilitações para poder ensinar eles. Então, hoje, o Espaço Holístico Power, o foco dele é estar compartilhando alguns cursos de formações. E desde 2020, quando a gente, aqui do Espaço Holístico Power, tivemos que não fazer mais os cursos presenciais, eu precisei me adaptar para uma forma de ensinar o Reiki de uma maneira à distância online. Desde 2020, eu tenho se dedicado bastante a esse projeto que eu chamo de programa de aulas online. Então, além da Lei do Um, é um dos projetos que atualmente eu tenho me dedicado muito. E o que as pessoas encontram no programa de aulas online? Formações no Reiki tradicional Usui, formações no Shambhala Reiki Uno, que fala um pouco aqui sobre os mestres da Fraternidade Branca, que nós falamos no decorrer do vídeo. Tem o Reiki Xamânico Maheo, que fala um pouco do xamanismo, que também tem na Lei do Um. Tem cursos para conhecer sobre os seres estelares, então tem o sistema de cura multidimensional vibracional pleiadiana, que quem ler a Lei do Um, já dando aí um spoiler, um dos mentores que o Bill encontra no decorrer da jornada dele é um pleiadiano, um ser que vive lá na constelação das Pleiades. Então, no curso, da forma como o Bill aprende a se conectar com esses estelares, através do curso também os alunos aprendem. Então tem dos arcturianos, de Sirius, tem cursos de Karuna Reiki, Quanin, entre outros. Eu vou deixar aqui meu contato, né, com a permissão aí da Cris. Quem tiver interesse em saber um pouco mais sobre as aulas aqui do AOR, pode me encaminhar mensagem e até informações sobre a lei do Um, né? Locais onde são vendidos, como adquirir, também podem me procurar e depois também, ou procurar a editora. O meu contato mais fácil, vocês me encontram ou por e-mail ou pelo WhatsApp. Então, quem quiser escrever no WhatsApp é DDD 11, que São Paulo, o número é 987889595. 11 987889595. O e-mail é spacoholístico com H, AOR, @gmail.com. Então, das duas formas, podem enviar mensagem que, assim que possível, nós respondemos lá. Bom, gratidão. Muito bem, Oliva. Eu queria que nós estamos já indo então para o finalzinho, né, da nossa conversa, né? Eu queria que você deixasse então as suas considerações finais. Então, primeiro de tudo, eu quero já agradecer a todos que desde 21 de dezembro de 2020, que foi a data oficial do lançamento da Lei do Um, todos que já adquiriram, né, o primeiro volume, a primeira impressão do livro. Quem aí estava na lista de espera, né, porque a gente estava aguardando o lançamento aí da segunda impressão, agora nós já temos disponíveis, já podem adquirir o livro, e já sou grato a todos vocês que adquirirem a Lei do Um, que vão também entrar nesse universo da Lei do Um. E como mensagem final, o que eu quero deixar para vocês? Um dos conhecimentos tibetanos que eles deixaram para nós como herança é que na humanidade atual, uma das causas dos nossos sofrimentos aqui, né, como humanos, é que nós ainda cometemos a heresia da separatividade, onde nós pensamos, acreditamos que nós estamos separados.
e esquecemos que a fonte que nos une é o amor, e isso nos faz pensar que estamos separados. E a lei do ela justamente traz uma forma de retirar esse véu dessa ilusão que nos coloca em sofrimento. Então, como mensagem final, deixo aqui o meu amor para vocês, a minha gratidão, a minha paz, e adquiro a lei do que acredito que a vida de vocês vai ter uma grande transformação, assim como acontece com o personagem. Gratidão. Fica aí o convite, então, né? E eu só queria ressaltar, né, que quem tiver interesse, né, em adquirir aí o livro do Oliva, ele tem na versão impressa e, né, o livro físico e tem na versão e-book também, né? Quem se sente mais à vontade, né, em fazer a leitura com o e-book, então o Oliva disponibilizou o livro nessas duas versões, né, Oliva? Sim, Então, nós acabamos de ouvir aí um pouquinho do Oriva, ele deixou aí, né, um pouquinho dos conhecimentos dele relacionado aí à lei do e o convite, né, para as pessoas entrarem aí nesse universo, né, e conhecerem um pouquinho daquilo que o Oriva está trazendo para a gente. Então, Oriva, eu agradeço pela sua participação aqui na TV Livro e até o volume 2, então. amém. Até. Gratidão.